Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Francisco da 3D Criar. E hoje a experiência do dia vai ser um porta-caneta, que é esse aqui que vocês estão vendo logo na frente, tá bom? Vai ser esse super porta-caneta, cabe um monte de caneta e lápis e até uma borrachinha no meio, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Tem um buraco no meio para você colocar, super fácil, rápido, para você customizar e fazer do seu jeito, tá bom? Bom, para começar, a gente vai abrir aqui um novo design. Clica aqui para abrir um novo design. E vamos começar. Antes de mais nada, a gente precisa saber o tamanho de um lápis e de uma caneta, certo? Então aqui eu vou pegar alguns lápis e canetas que eu tenho para poder medir. Então o que eu peguei aqui? Eu peguei um lápis hexagonal, um lápis cilíndrico, uma caneta cilíndrica e uma caneta hexagonal. E aí eu vou tirar a medida de todos eles para ver qual que é a melhor medida para eu fazer o meu. Eu pego o meu paquímetro, faço aqui, ó, lápis hexagonal, 7 milímetros. Anoto aqui no meu papel, 7 milímetros o primeiro lápis. Segundo lápis, que é o perfil redondo com a borracha no fundo, né? Vamos medir a borracha porque é ela que vai ficar presa lá embaixo. Tem 7,6 milímetros. 7,6 milímetros, a gente anota aqui 7,6 milímetros. Agora vamos para as canetas. Será que é o mesmo tamanho? Caneta hexagonal. A gente vai medir nos cantos da caneta, tá? Ela tem 8 milímetros e a última caneta, que é redonda, vai ter seu 8,5 milímetros. Então sabemos agora que a nossa maior caneta, que eu tenho aqui nas mãos, você pode ter uma outra caneta, que nem essas daqui, que são para desenho, né? Mas essas que eu tenho em mãos, a maior que eu tenho é de 8 milímetros e meio. Então, se eu fizer um buraco de 9 milímetros, a minha peça vai entrar muito bem. Tá legal? Bom, então vamos começar esse desenho aqui. A gente vai vir em Sketch, vamos selecionar aqui o círculo, pode ser o seu do centro para o diâmetro, né? E aí a gente vai selecionar esse plano inferior aqui, que seria o Top View. Eu clico logo no meio, no centro, e eu vou fazer aqui um círculo de 13 milímetros. Mas por que 13, Francisco? Você não me acabou de falar que era 9? Então, porque a gente vai fazer o corpo externo, para depois o furo dele ser de 9. Então, tendo o furo de 9, a gente vai ter uma parede de cada lado de 2 milímetros, que é o que vai sair muito bom para sua impressão 3D. Então aqui eu coloco ele de 13 centímetros, e depois vocês vão ver que eu vou fazer esse furo de 9 certinho, tá? Bom, fiz esse primeiro sketch, essa primeira linha, eu vou parar o sketch e eu vou vir aqui em Construct, construir. Eu vou dar um offset de plano, que eu vou selecionar esse plano e eu vou copiar ele. A que distância? Essa distância é a distância aqui que o nosso lápis vai entrar, tá bom? Então a gente pode colocar aqui uns 25 ou até 30 milímetros para encaixar o lápis. E já é o suficiente, tá bom? Vou dar um Enter e aqui eu tenho um outro plano a 25 milímetros de distância para cima desse primeiro. Eu vou em Sketch de novo, em Círculo, e eu vou selecionar o círculo também, aquele mesmo que a gente selecionou do centro para frente. Vou clicar no Top View para eu ver de cima, e eu vou selecionar esse plano que eu acabei de criar aqui, tá bom? Clico nesse meu plano, vamos dar um zoom aqui. E agora eu vou fazer um outro cilindro do mesmo tamanho. Eu vou vir bem no meio, até o ponto, e eu já vou fazer um outro círculo de 13 milímetros. Uai, mas eu fiz um círculo e apareceu outro aqui, por quê? Porque esse outro é uma projeção desse de baixo. Como eu usei esse aqui para fazer, tomando como base esse daqui, ele cria uma projeção. Eu posso clicar na linha aqui e apertar Delete para deletar ele. Tá legal? Bom, construindo agora. Agora eu tenho duas linhas, dois círculos separados, né, a uma distância de 25 centímetros, e eles estão desalinhados. Agora eu preciso juntar eles para fazer essa curva, né? Para isso a gente vai vir em criar aqui, e nessa parte de baixo a gente vai usar esse loft
que é uma ferramenta que vai juntar duas linhas formando um objeto. Eu seleciono a primeira linha aqui de baixo e depois a segunda linha aqui de cima. Vocês já vão ver que ele já vai formar esse cilindro meio torto, tá vendo? Aí, olha lá. Bom, agora que a gente tem esse cilindro formado, a gente precisa fazer o furo nele, que é esse furo de 9 milímetros que eu tinha comentado. Para fazer esse furo, a gente vai vir em modificar, porque a gente vai modificar essa peça que a gente já tem nessa ferramenta chamada Shell ou casca. Você seleciona ela e clica na superfície aqui, ó. Cliquei na superfície, qual que é a parede que eu quero. Como eu tinha comentado, a parede vai ser de 2 milímetros para sair bem a sua impressão. E para ficar resistente, não quebrar, né? Então a gente coloca aqui de 2 milímetros e ele vai fazer 2 milímetros desse lado, 2 milímetros do outro lado, né? A casca aqui e o nosso buraco tá de 9. Eu vou dar o OK. E eu tenho aqui, tá vendo? Esse meu objeto. Eu já vou aproveitar e vou modificar uma coisa nele. Eu vou usar o fillet, essa ferramenta, para arredondar esse canto. Eu clico aqui no canto e eu posso pôr um fillet de 1 milímetro, ou vamos colocar de 0,5. Dou OK e ele fez essa pequena alteração. Tá bom? Bom, continuando aqui, agora a gente precisa rotacionar esses cilindros para ter todos os encaixes de lápis, porque aqui só cabe um lápis. Para fazer isso, a gente seleciona o Top View, que nem a gente tinha feito. Vamos vir em Sketch, círculo de 2 pontos agora, tá? Vamos selecionar esse plano inferior, e aí eu clico aqui do lado e eu vou fazer um círculo de 50 milímetros. Dou o Enter, ele formou esse círculo, e agora eu vou rotacionar essa peça em volta desse círculo. Como que eu faço isso? A gente vem em Criar, e aqui embaixo tem essa ferramenta chamada Pattern. A gente vai usar essa daqui, que é o circular. Clicamos nela e ela vai me perguntar qual que é o tipo de pattern que eu estou selecionando. Vai ser só uma face, que nem um cubo, né? Só uma face desse cubo. Vai ser esse cubo inteiro, o corpo dele inteiro. Ou vai ser uma junção de peças, ou um componente, tá? A gente vai usar esse pattern body, que é esse segundo. Na hora de selecionar o objeto, a gente seleciona esse objeto que vai ser rotacionado. E na hora de selecionar o eixo, a gente vai selecionar esse círculo que a gente acabou de fazer aqui. E vocês já vão ver que vai aparecer mais coisas aqui embaixo. A quantidade, por exemplo, certo? Aqui ele me falou 3, mas a gente pode colocar 16 para dar certo. Colocamos esses 16, fechou tudo alinhado, eu vou dar o OK. E aqui tenho 16 porta-lápis. Vocês viram que eles criaram 16 corpos diferentes. Então a gente já vai juntar todos eles num só, para ficar mais fácil. Vamos vir em modificar, combinar, tá? Que é uma ferramenta que vai combinar essas nossas peças. O target pode ser o primeiro, e depois eu venho selecionando um por um para dar o join, para juntar, tá vendo? E isso que eu vou selecionar, join, eu dou o OK, e ele vai pensar um pouquinho. E era para ter formado o meu corpo. Vou dar um Ctrl Z aqui e vamos tentar fazer de novo. Modificar, combinar, seleciono eles todos. Ah, já sei o que aconteceu. Tava o Keep Tools ligado. O que faz esse Keep Tools? Ele vai deixar os meus corpos inteiros, ele não vai sumir com eles. Então ele criou um novo corpo, que é um junto, e os outros todos separados para eu poder editar também. Mas eu não vou querer ela. Então eu desseleciono ela aqui, e quando eu for dar o OK, lá, ele só tem um corpo. Tá bom? Ainda não acabamos. Por quê? Porque ele está furado aqui embaixo, certo? A gente precisava fechar esse furo. E como que a gente vai fazer isso?
do jeito bem simples. A gente vai fazer um offset desse círculo aqui, para ele chegar no meio, e a gente vai extrudar ele, tá bom? Vocês já vão ver aqui. A gente vem em Sketch, Offset, vamos selecionar esse círculo, aqui do lado, e a gente pode dar um offset de 5 milímetros, vamos colocar aqui 6 para garantir, 6 milímetros, ok, e ele fez, tá? Saia do Sketch, vai aparecer todos eles de novo, e a gente vai vir aqui em Criar e dar um extrude, vamos extrudar esse conjunto aqui de círculos que a gente fez, tá? Aqui ele cortou um pedacinho, mas tudo bem, não vai interferir em nada. E a gente vai subir, a gente vai extrudar ele 2 milímetros, que está mais que o suficiente para fazer isso. A gente vai vir na operação e vamos colocar Join. Então ele vai juntar todas essas peças juntas. Vou dar o OK e tá lá o meu corpo junto. Vocês podem ver aqui que ele está todo junto. E temos aqui o nosso porta-lápis para você se divertir. Aí você pode escolher o ângulo maior, você pode fazer em vez de um círculo, você pode fazer um hexágono, tá? Tudo vai depender da medida que você vai tirar do seu lápis, mas o jeito de fazer vocês já aprenderam agora, tá? Bem fácil. E para imprimir, é só você imprimir do jeito que eu coloquei aqui, ele vai imprimir muito bem, tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.